Para gravar. Bom, bom, boa tarde a todos que estão aqui presentes nesse nosso encontro, que é uma produção assim do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. Quer dizer, núcleo é o que acabou, vai acabar. É o nosso núcleo antigo, que é formado desde 94, Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, que nesse ano está fazendo a passagem para grupo de estudos aprovado pela IPA, né, pela nossa instituição internacional, e então a gente está começando a formar a nova entidade, né, a nova instituição que vai ser o grupo de estudos. Então esse é um ano importante e emblemático nessa passagem que a gente está fazendo, né? E esse é o nosso último encontro do ano na nossa Comissão de Cultura, que temos aqui a satisfação de estar com o Leopoldo Nozek. Leopoldo Nozek é conhecido meu de muito tempo, não sei nem se o Léo vai lembrar, que eu ainda estava lá Lembro, no a JEP de comunidade. Loureto, também. E eu fui conversar com você no seu consultório para saber se eu ia virar psicanalista ou não. Aí eu fui lá É, conversar com você e você me recebeu, foi muito bom. Então, é um conhecido há muito tempo, colega de muito tempo. O Léo é psicanalista de data pela Sociedade Brasileira de São Paulo, é ex-presidente, né, da FEBRAPS, também da FEPAL, né, foi presidente também da Sociedade de São Paulo, ex-membro do board da IPA, teve premiação no prêmio Sigourney Award, que é o mais importante prêmio na nossa área da psicanálise internacional. Autor do livro A Disposição para Assombro e também esse livro que o Léo falou que ele lançou, né? Que a gente sugere aí como leitura com relação ao tema que ele vai falar hoje, né? Eu queria, antes de abrir para a conversa, Léo, você poder dar suas palavras, eu quero ler umas palavras que a Cibele Brandão, que é a nossa atual presidente, mandou para ler para você, porque ela está numa reunião da Febraps em São Paulo. Ela disse assim para você que gostaria de deixar um abraço, está muito honrada com a sua vinda à nossa casa, né? E ficou impossibilitado aqui estar lá em São Paulo na Febraps. Espera uma ótima reunião para todos e que a sua presença é algo muito especial como sempre. Então, as palavras da Cibele para você, Léo. obrigado. E o Léo vai falar e depois quem quiser comentar alguma coisa, toca na mãozinha aí que a Eliana está aqui, vai acompanhar as inscrições, quem chamar, tocar a mãozinha, que é mais fácil de acompanhar a lista de quem aparece, né? Em vez de escrever no chat, é só apertar na mãozinha e vai fazendo uma lista natural. Então, Léo, a palavra está com Tá bom. você. Obrigado pela sua presença, hein? Ah, obrigado pelo convite, honroso. Realmente faz tempo, faz tempo que a gente se conhece, tem umas raízes comuns, ó, É, umas interseções. Eu fico muito honrado e contente de participar do grupo de Marília. Parabenizo por esse avanço. É impressionante uma psicanálise no nosso meio, no interior de São Paulo. Ela tem uma força que não tem nas outras regiões. Quer dizer, nesse sentido, São Paulo é bem particular. Eu sempre brinco quando me convidam que vou tomar isso como uma homenagem póstuma, já falei para o Fernando, porque depois não vou aproveitar. Então, essa eu já aproveito, assisto e fico muito contente com o convite. O que o Fernando me desafiou a pensar mais comprido é o Zeitgeist, é o espírito do tempo. E acho que ele teve essa ideia a partir de uma fala do lançamento do último IT, em que eu dizia o seguinte: eu fui editor há muito tempo, nos anos 90, do sim, ID, e que foi uma revista que conseguiu captar o espírito do tempo. Para vocês terem uma ideia, a gente
tinha mais de 500 assinantes fora da sociedade. Então, é um número. Ela era guardada com muito interesse. Então, a gente publicou as primeiras supervisões do Bio, foi quando eu descobri que existiam essas supervisões escritas. A gente publicou entrevista com os analistas mais importantes, só que a gente pegava do lado cotidiano, não as grandes divagações deles, mas a trajetória de cada um, o aspecto mais pessoal, mais prosaico, mais prosaico. E agora falando disso, eu vou falar, vou simplesmente associar, eu não, assim, num grupo pequeno e mesmo num grupo grande, a gente é especialista não em conferência, a gente é especialista em conversa. Então, eu sempre digo, olha, essa coisa de atenção flutuante e associação livre tem um nome pomposo porque isso apareceu no Império Austro-Húngaro em Viena. Se fosse em Marília ou mesmo São Paulo, possivelmente a gente chamaria de jogar a conversa fora, ou picar couve, alguma coisa assim. E é isso, quer dizer, uma conversa livre. E eu, faz parte do meu pensamento também, desde a época de 90, como que a gente aprende psicanálise. E a gente sempre se acha um pouco burro, porque um filósofo, ele sabe quando o conceito virou disso para aquilo, as nuances, as datas, tudo isso. E a gente, que passa a vida lendo Freud, a gente não consegue fazer isso e se sente meio burro, até diminuído. Então, dando um exemplo pessoal que todo mundo deve compartilhar, eu leio Freud, anoto alguma coisa ao pé da página, eu olho isso 15 dias depois, eu não entendo nem a letra. Quanto mais a anotação que eu fiz naquela hora. Então, a gente lê Freud de um jeito diferente. A gente lê Freud sendo ferido pelos conceitos. Diferente, a gente não lê com o consciente apenas. Então, se eu fizer uma pergunta para vocês agora, afinal, o que é narcisismo? Vai dar uma pane em vocês. Vai dar pânico. O que é narcisismo? O que é o ego? Qualquer desses conceitos. Por quê? Porque eles entram numa rede associativa e eles são recalcados. Então, a psicanálise acaba morando na gente de uma forma quase corpuscular, faz parte do corpo da gente. Então, quando eu volto de férias, um pouco mais prolongado, ou mesmo de férias, eu chego no consultório e falo, mas o que é mesmo que eu faço aqui? O que é que eu sou psicanalista? E aí o paciente começa a falar e as coisas vêm. Sabe que acontece uma coisa parecida quando eu escrevo. Outro dia eu reli um texto, falei, nossa, eu escrevi isso, tem até um estranhamento, porque é de um momento, de uma época, é melhor do que eu pensava, mas aquilo é insuficiente, eu já penso outras coisas, e eu acho que isso é comum a todos nós. Então, nos começos, a gente tenta capturar e se sente muito insuficiente porque não captura. Eu falar, como eu disse, o que é narcisismo? Vai vir uma rede associativa em cada um de vocês e vai caminhar por caminhos diversos. Então, quando eu falo, eu também deixa eu ver o que eu vou associando, o que eu vou falando. Então, quando eu era editor do ID, nos anos 90, inevitavelmente, eu estava num país que estava democratizando. E isso afeta a sociedade.
e isso afeta o meu trabalho. Era um tempo, assim, de libertário. Fazia 21 anos que a gente estava em ditadura. Meus filhos iam para a manifestação com camiseta escrita: meu pai nunca votou para presidente, e realmente eu nunca tinha votado, até o Collor. E aí, na primeira eleição, elege o Collor, que era um apreciador da ditadura, vamos dizer assim. Então, mas de qualquer forma, era um tempo libertário. Eu editava o ID, e o ID era meio esquecido, era um folhetim meio quase mimeografado. E estava distraído, então eu tive toda a liberdade de fazer. Ninguém tomava conhecimento do ID. Então a gente conseguiu, com essas assinaturas, fazer um projeto Memória, que começaram os arquivos da sociedade. A gente conseguiu fazer um livro, o álbum de família, que um pouco pensava as raízes da psicanálise no Brasil, particularmente em São Paulo. A gente lançou uma tese que era libertária para não brigar com os kleinianos, com os bionianos, com os freudianos, com a escola francesa. Aí eu inventei uma lorota que pegou. E a psicanálise chegou no Brasil via modernismo. Então, os primeiros leitores de Freud foram os participantes do movimento modernista. Todos eles têm referência ao nosso poeta maior. Ele publicou na revista em Minas Gerais, os nomes me fogem, como se chama? Poeta mineiro. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. O, não, daqui a pouco eu lembro. Ele editava uma revista em Belo Horizonte que publicou cinco lições de psicanálise nos anos 20. Então, o próprio Durval Marcondes era participante do movimento modernista. Publicou poema na revista modernista Claxon, tudo isso. E era um jeito de não me filiar a nenhuma das correntes e ter uma liberdade, porque eu não sou bioniano, kleiniano, o que quer que seja, porque cada um tem um bio, cada um tem uma Melanie Klein, cada um tem um Freud, e eu preservo muito a minha liberdade e o meu jeito de fazer psicanálise, até porque eu não tenho alternativa. Todas as minhas tentativas de imitar Melanie Klein, ou Freud, ou Ferenczi, quem quer que seja, dão com os burros na água. Eu não consigo evitar meu jeito de brincar, meu jeito de fazer ironia, e me deu muito trabalho para chegar nessa liberdade. Eu gosto de citar o Bob Dylan, que uma vez numa entrevista falaram sobre a juventude, a renovação da música dele nos anos 60. Ele falou, não é bem assim. Me deu muito trabalho e levou muito tempo para eu ser jovem. Então, me deu muito trabalho e levou muito tempo para eu ser simples e poder falar em linguagem coloquial, traduzir os conceitos numa linguagem como o Pércio Nogueira falava, que a gente lia os textos, ele falava: eu quero que vocês expliquem isso para minha empregada, a dona Neide. Se vocês não souberem falar nessa linguagem, vocês não sabem o conceito. E eu compartilho inteiramente disso. Se eu não souber falar arroz e feijão na linguagem cotidiana, eu não sei o conceito. Ele não está entranhado em mim. E se ele está entranhado em mim, eu posso ter confiança que ele vai brotar, porque a transferência existe o tempo todo em todos os setores da vida, mas ela se concentra e a gente
dá para ela ser o norte, a situação analítica como a gente cria, essa instalação e essa performance, que vai privilegiar o que vem, não é do passado, não é uma disciplina arqueológica. Eu acho que a psicanálise lida mesmo com os fundamentos da construção da pessoa. Então, quando alguém fala minha mãe isso, meu pai aquilo, não é esse pai que me interessa. Me interessa o pai ou a mãe quando era lactante, quando tinha 1 ano. É o que está subjacente à, àquela fala, o que brota do mundo pulsional e do mundo reprimido. Então, no começo do ano, abril, maio, me convidaram para fazer 3 palestras na Filadélfia. E eu não sei como é que é o pensamento e como é que é uma estrutura psicanalítica, não só americana, mas de uma cidade do interior americano. Então, eu pensei, vamos falar na linguagem freudiana, que possivelmente é a linguagem universal. Então, falei, olha, como que eu vejo a psicanálise? Ela, num primeiro momento, ela tratava de tornar o inconsciente consciente. Isso ficou no imaginário não só popular, mas ficou no imaginário também dos psicanalistas. E, devido ao zeitgeist da época, ou seja, o traumático que ficou exuberante depois da Primeira Guerra, o Freud e sua clínica, eles fizeram uma transformação. Então, o que que acontece? Além o que ele chamava de inconsciente antes, e que a gente procurava significados atrás da fala, muda completamente. Ele deixa de ter aquela construção inconsciente, pré-consciente, consciente, e o velho inconsciente é o inconsciente do recalcado. E aparece um imenso território que no primeiro desenho ele faz como se fosse um círculo fechado, que é o IT, e nas conferências, a segunda versão das conferências introdutórias, o ID já é uma coisa aberta. Então, essa passagem para o psíquico, ela vem do corpo e do mundo. Então, não dá para pensar em Freud sem pensar na Primeira Guerra, com filhos presos, com aquela maré. Imaginem que Viena, antes da Primeira Guerra, era o Império Austro-Húngaro que ia quase até a Rússia e tinha uns 200 milhões de habitantes. Depois da Primeira Guerra, virou Áustria, tinha 6 milhões de habitantes. E o Freud acabou, inclusive, conseguindo aquela coleção, não era por causa dos pacientes, as histéricas de Viena. Ele começou a ter uma clínica dos americanos que pagavam em dólar, e que era uma raridade. E foi quando nasceu, pelo espírito do tempo, a sessão de 50 minutos. Se vocês lembram da história, por que que a sessão tem 50 minutos? Quando o natural é 1 hora, dividir assim. Tinha tanto americano procurando ele e ele não tinha hora mais. Então, a Ana Freud falou, olha, se vocês fizerem 50 minutos, e em vez de 5, você atende 6. E aí nasceu, é totalmente na circunstância da época. Então, por que 4 sessões e não 5? Ou não 3, que nem... Né? É, sei lá. Eu, particularmente, tenho pacientes de 5 vezes, que oscila para 3, oscila para 4, tem um ritmo ditado não por uma estrutura legislativa, ditada por uma dinâmica da transferência. Na Filadélfia, eu supervisionei um caso e a moça me mandou, a analista de lá,
me mandou páginas e páginas e páginas do paciente. Era um paciente muito violento, suprematista branco, antissemita, drogado, e ela atendia 5 vezes por semana. E eu, a partir de um determinado momento, eu parei de ler. Parei de ler tantas histórias que tinha sobre o paciente. E aí, num encontro com ela, eu percebi que ela gostava do paciente. Um cara horroroso desse, que disse que ela era judia. E ela não era judia, mas ele precisava que ela fosse judia. E nessa coisa simpática, ele também tinha um lado que ele cuidava da família, da mulher, no meio dessas coisas de droga. Por que que ele ia 5 vezes por semana? Porque ele era adicto. Então, ele também tinha uma adição, o analista. Eu brinquei com ela, se você atender sábado, domingo, ele vem? Ah, ele vem. Você fica um pouco de tempo longe dele, como é que é? Ah, ele sofre muito. Então, veja, não é que ela fazia uma análise de alta frequência, ela tinha alguém adito, que na transferência era dito a ela. Então, veja como isso sempre tem uma contradição. Vocês viram que eu já fui presidente de muita coisa, editei todas as revistas, fundei uma revista norte-americana, mas eu sempre falei que a instituição é anti-analítica. Por quê? A instituição tem que fazer regras. E análise é subversiva em relação às regras. Então, tem um ponto que é de tensão entre a instituição e a pessoa do praticante da psicanálise. Eu tenho análise de uma vez por semana que são muito eloquentes, muito. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que foi bastante importante na política e que nas primeiras sessões, bem, e conta histórias da política, das coisas que fez, etc, 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 etc. E eu escuto, bem uma vez por semana. Mas, rapidamente a gente vê que ele é uma pessoa que não fez, ele, de uma certa forma, teve que sair da política. A política mudou. E aí, ele não consegue no mundo privado e todo o tempo ele não fez um pé de meia, vai, alguma coisa para ele. Então, o que eu posso fazer? E nem ele pode, nem tem o recurso de vir mais do que uma vez por semana. Mas a ligação é muito forte, muito forte. Então, rapidamente a gente vê que a mãe dele, ele conta, ele tem uma mãe esquisita e que sempre tratou mal o pai, e que a irmã tem uma raiva enorme dele, né? E eu pergunto se, por acaso, ele não era o predileto da mãe. E ele era. Então, rapidamente a gente chega a uma configuração idílica que não é a mãe que ele conta, mas é o que eu vejo acontecer comigo. Ele o tempo todo é muito agradável e tem muitas histórias. E minha intervenção vai quase contra a corrente de eu ajudá-lo. Então também ele vem uma vez por semana porque é uma revolução na vida ele pedir ajuda. A família inteira dele, quando veio, fala: Puxa, finalmente, hein, pai? Finalmente. Mas eu brinco com ele: se eu atendesse meia sessão, ele viria meia sessão. Então, ele faz análise na frequência mínima, não porque está desobedecendo o regulamento é antianalítico, porque ele tem uma estrutura, ele é o homem da casa. Então, recentemente ele foi pedir uma ajuda para
antigo subalterno dele, que agora está mais acima, e ele já chegou xingando e brigou, não pediu ajuda. E é uma pessoa tão afável comigo, desde que eu deixe de transbordar a importância dele na relação comigo. Ele me conta as importâncias, o que ele fez, e veja que ele acha no mundo alguma coisa que corresponde à configuração interna dele. Ele é o privilegiado, o homem da casa, mas isso é privilégio, portanto, tem prejudicado. Então, ele tem culpa. E esse lugar que ele achou na política. Ele ajudou, foi uma pessoa que sempre estava num lugar muito importante, mas sempre na moita. Não podia aparecer a importância, mas ele usufruía da importância. Então, veja, ele não vai lembrar de como. Ele não me contou que ele era o homem da casa. Então, assim, mas acumulando a experiência, ele é o homem da análise. Ele é muito importante e eu escuto as histórias dele. E quando eu falo isso, como isso tem uma correspondência interna, ele é o importante clandestino, o homem da casa clandestino, ecoa, ecoa. E não é que eu fico importante, ele encontra uma correspondência entre o externo e o interno. Ou seja, é que a gente tem a sensação que é verdade. Não é uma coisa epistemológica, é muito imediata. A gente tem a sensação de uma coisa verdadeira quando o exterior corresponde ao interior. Se eu sou perseguido, eu vou ter que achar uma área de conforto onde eu sou perseguido de fato pelo chefe. Aí é a realidade. Se eu tenho uma estrutura masoquista de um superego que me trucida, eu vou fazer parceria com alguém que me bate. E vai estar na ordem das coisas. É a verdade. Então, a gente, de uma certa forma, não é que tem uma tendência terapêutica. A gente identifica os alicerces para a personalidade. Vou dar um outro exemplo que eu na época eu tinha dois pacientes que tudo que eu falava eles concordavam. Não só concordavam, como ainda acrescentavam. Então, a tendência é falar, puxa vida, com esse paciente eu estou acertando, mas vai me dando um certo tédio. E o meu sentimento precisa ser pensado. E aí, eu faço com eles uma interpretação que 1 mais 1, se for igual a 1, é uma coisa destrutiva. Se 1 mais 1 for igual a 2, não aconteceu nada. Então, se vocês pegassem o que eu falo e repetissem, não é nada. E se concordar com tudo, é isso mesmo, isso mesmo, eu sou inútil. Por isso, eu nem pretendo trazer uma versão para ser aprendida. Eu vou falando e eu tenho certeza que cada um pega os pedaços e eu sei lá que caminhos isso pode ter. Como a leitura de um texto, freudiano, kleiniano, e quem quer que seja, tem os trajetos específicos em cada um e vai fazer ligações próprias em cada um. Então, eu não gosto de falar com alguma coisa pronta para ser aprendida. Eu, quando muito, pretendo que isso movimente de alguma forma, como eu pretendo com os pacientes. Aliás, o Freud dizia no texto dele, numa das introduções, uma dos prefácios das conferências introdutórias, eu não lembro bem para qual tradução foi, ele dizia, olha, vocês vão me desculpar, mas eu vou tratar o leitor como um neurótico, que tem resistências a tudo que eu falo.
Então, o filósofo que lê com o consciente, ele não tem resistência. A gente que lê com o coração aberto, a gente lê como neurótico. Então, quando a gente vê os assassinatos, totem e tabu, o incesto, essa violência toda, não tem jeito. A gente olha e lê aquilo com resistência. Então, num primeiro momento, quando eu falo 1 mais 1 tem uma destruição, se for igual a 1, então isso causa uma surpresa, porque parece que a concordância é desejável. E a gente forma grupos. Se a gente vê isso na sociedade, tem o grupo disso, o grupo daquilo, o grupo daquilo, e que dá uma sensação de unidade e de aconchego. Por quê? Porque é meio que natural, mas merece ser pensado. Por que que dá um aconchego? Porque a teoria clássica do bio, digo clássica porque já tem 50 anos ou mais, tem o continente e o contido. E a gente quer ser continente das projeções, das identificações projetivas e transformar isso em pensamento. Mas quem é o continente do continente? Então a gente inventa grupos, coisas, mas tem um continente maior que a gente está imerso na cultura. Então, digamos que os anos 90 foram anos libertários e foram anos de grande transformação no mundo. Então, não existia psicanálise no leste europeu. Até os anos, fim dos anos 20, o Freud dizia que o maior centro psicanalítico era Viena, depois Berlim e, em terceiro, Moscou. Quando surgiu o stalinismo, o espírito dos tempos lá, tudo era vinha do social. Então não tinha lugar para psicanálise. Então ela desapareceu no meio de teorias reflexológicas e que diziam como o exterior determinava o interior. Coisa que às vezes impregna o pensamento analítico, com a mãe isso, a mãe aquilo, né? Que não corresponde ao que é psicanalítico, porque a criança não percebe a mãe. Ela percebe a mãe de acordo com a possibilidade perceptível. Então, fala assim, está com fome é uma primeira concepção da mãe, porque quando o bebê está com fome, o mundo desmorona, ele está no inferno. E quando mama, ele está no paraíso. Então, os pediatras chamam isso, o Fernando deve lembrar do pai dele, reação global inespecífica do lactante ou da criança. Tem uma febre, é o fim do mundo. Passou a febre, está correndo, já está toda. Por quê? Porque não tem essa especificidade. E isso, como é alicerce da pessoa, a gente vai encontrar nos nossos pacientes na situação transferencial. Então, agora me ligou uma paciente que eu vou conversar depois dessa palestra, porque ela está no meio de uma terapia, de uma doença física importante, e quando um filho desaparece da vista dela, é catastrófico. Então, ela tem na raiz uma coisa que vem do alicerce e impregna a vida adulta dela. Ela tem uma reação global de falência. Não é que ela só não sabe onde está o filho, ou que agora ela teve uma febre surpreendente. Ela está catastrofizada. Como um bebê pequeno não está com fome, ele está catastrofizado. E aí
a fantasia, a concepção básica que ele faz, a gente vai encontrar nas situações transferenciais. Então, veja, o espírito dos tempos muda a presença da psicanálise na União Soviética. Paradoxalmente, na Alemanha nazista, a hora que eles expurgaram a psicanálise dos judeus e das mulheres, foi o maior ambulatório para pessoas despossuídas que já existiu. Eles faziam assessoria para o Exército, para a Wehrmacht, atendia para a população desprivilegiada, tudo. E o chefe era o irmão do presidente Bormann. Então, era o Instituto. Como é que se chama? Não, Bormann. Daqui a pouco eu lembro. E era uma tal psicanálise deformada pelo espírito, porque eles tinham uma ideologia que existia a alma alemã, a alma ariana. Então, se eles acreditassem nisso, eles acreditavam que a alma sofre. Já na União Soviética, eles acreditavam que tudo vinha do social, então o que imperou foi uma reflexologia. Então, continuou existindo psicanálise na Alemanha nazista, mas deformada pelo Zeitgeist. Então, nos anos de ditadura, talvez as nossas instituições também foram muito rígidas. Também tinham. E, olha, a gente começou a análise porque veio uma refugiada da Europa para o Brasil. E aí começou. Então, veja, é outro mundo. E os anos 90 trouxeram outro mundo. Então, acabou a União Soviética, faliu. Aquilo era socialismo? Possivelmente não. Faliu como quebra qualquer instituição capitalista, só que era estatal. A hora que acaba isso, acabam as ideologias comunistas, apesar de que agora tudo é comunista, né? Mas não tem mais esse modelo. Junto com isso, também vai para o brejo, vai para o brejo o que se contrapunha, que é uma ideologia liberal-democrática, também vai para o brejo. E vai para o brejo a social-democracia, né? E é um mundo novo, e que entra uma disputa capitalista que não tem freios de parte alguma e não tem que se justificar. Então, a gente hoje vive num mundo que os ricos são muito, muito mais ricos do que eram na minha infância. E nessa coisa da disputa, todo mundo é empreendedorista, todo mundo. Então, vai tirando os traços de solidariedade grupal. E vai aumentando o abismo entre. Tem um progresso de todas as classes, né? Vamos dizer, tem um desenvolvimento, aumenta a expectativa de vida de todos, mas cada um é cada um. E as perspectivas futuras se precarizam. Então, você não tem mais a força dos sindicatos, a força de bandeiras que unificam, e Na mesmo Uni. que opõem ao sistema, também se fraciona. Então, um é do movimento negro, outro é do movimento LGBT, outro é do coisa, e mesmo o movimento negro, para pegar ele como exemplo, se fraciona em múltiplos ramos e não tem uma unidade que pode fazer uma crítica e uma oposição. O que acontece? A gente precariza. As reuniões que eu ia na IPA nos anos 90, vocês precisam de ver como eram chiques. Eu ia em clube exclusivo em Londres, clube exclusivo em Paris, jantares, assim, mas olha, e olha como é hoje o mundo psicanalítico, como eu tenho duas filhas psicanalistas, elas não têm a possibilidade
que eu tive, econômica, social, nada disso. É muito mais difícil. Então, precarizam todos. Precariza classe média, como é que vão ser nossos filhos, nossos netos, como é que vai ser a psicanálise. E a gente vive num espectro muito mais precário. Quando entrei na faculdade de medicina, entrei na Pinheiros, né, na USP, eu era considerado um bom partido, estava com a vida feita. Que médico que entra na faculdade está com a vida feita hoje? É bagrinho, é empregado. Quando eu estudei medicina, era antiético um médico contratar outro. Eram colegas. Imagina pagar salário para um colega. Era a ideologia liberal da época. Imagina, nós somos talvez um último polo que, por exemplo, eu quero marcar uma consulta com o médico, ninguém mais trabalha sexta-feira. Não consigo marcar consulta no dia que eu tenho um pouco mais de folga. As clínicas são muito mais vazias, com raríssimas exceções. Então, o que vai ser a minha neta, que está na faculdade de medicina agora? A Amazon lançou um programa de medicina online com consultas pagas de $8. Então, muita gente atende convênio, cada vez mais. Aqui, eu estou vendo pela turma que está aqui, é uma turma mais experiente. Mas as novas gerações, elas vão passar pelos convênios, que vão estar cada vez mais presentes. A gente consegue evitar o online, mas, olha, eu participei de uma reunião na Espanha e eles falaram, porque tinha um problema na IPA, como é que faz a formação na China, porque ninguém quer ir para a China para ser analista de data. Então tem que fazer online. E aí é uma discussão na IPA tremenda. Acabaram aprovando, porque como é que faz? Ninguém quer ir. Eu era do grupo que ia dar aula na China. Então, enquanto estava online, uma vez eu fui. Mas eu lá quero ir para a China, ficar num hotel multifento, recebendo nada, numa viagem de 24 horas em classe turística. Eu não quero. Aí, quando chegou minha vez de dar aula, eu pedi demissão. Falei, não vou ficar 10 dias dando seminário, quebrando a cara. Então, o online ficou meio inevitável. Na Espanha, isso foi anos antes da epidemia, perguntaram o que eu achava. Eu falei, olha, eu acho uma coisa muito simples. Eu falo com a minha mulher online toda noite, mas ela nunca acha que eu estou com ela. Olha que coisa interessante. Meu cachorro, que às vezes entra na minha página do Face, ele falou o seguinte: ele falou, olha, a turma que gosta do online, próxima vez que for para Capri, para Guarujá, para Praia Grande, Machu Picchu, vai de Google Earth. Muito mais barato, vai online, não gasta quase nada, viaja pelo Google Earth. Mas não é bem assim. A epidemia mostrou, e eu vim para casa para o isolamento em pânico. Eu vivo disso, o que ia acontecer com a profissão, e fui obrigado a ver. E, primeiro, para minha surpresa, todo mundo continuou. Só uma pessoa parou. E atendi durante 5 meses na minha casa de praia. E funciona. Presencial é melhor? É melhor. Mas todos vocês devem ver que não é universal a presença no consultório. Tem bastante que permanece online. Isso veio para ficar. Assim como a consulta médica da Amazon por $8, veio para ficar.
e o gigantismo da Amazon, da Apple, né? Não existiam empresas com essa força. E aí, eu disse, todo mundo precarizou. O que acontece quando a gente precariza e deixa de ter um envoltório de crenças que são a nossa ideologia cotidiana? O jeito que a gente se veste, o jeito que a gente vai para o trabalho, o que a gente come, o que a gente acredita, tudo isso não é realidade, é uma capa ideológica, é quase uma segunda pele. Então comecei a pensar, além do inconsciente, que é especificamente da nossa área, que a gente tem a expertise para isso e se mata de estudar, tem uma outra coisa que tem uma outra dinâmica, não é nem recalcado, nem traumático. É um inconsciente ideológico. As crenças, o que parece para a gente que é natural. O que parecia natural no tempo do Freud é muito diferente do que parece natural hoje. Outro dia li um excerto de memória de um autor do começo do século, e falava, puxa, não tinha automóvel, não tinha rádio, não tinha nada, as pessoas se movimentavam com muito mais tempo. Vocês imaginam o mundo antes da eletricidade, o mundo antes do rádio, o mundo antes da televisão? E sempre isso é chocante. Quando chegou a televisão, eu era pequeno, as pessoas diziam, "Ah, se assistir muito televisão, vai ficar débil mental." Um pouco isso se cumpriu, mas não é assim. A vida continua com a nova tecnologia. Não adianta que meus netos venham com iPhone e é uma tortura para eles que no jantar tem que ficar sem olhar o iPhone. E o iPhone tem só 15 anos. Foi outro dia que apareceu e caducou o fax. De repente saía de dentro do telefone uma carta. Dá para imaginar uma coisa tão louca? Alguém podia imaginar que de dentro de um telefone sairia uma carta? Já caducou. Ninguém usa fax. Sei lá onde foram parar as secretárias eletrônicas, os fax. Eu nem tenho telefone mais no consultório. É tudo no WhatsApp. Imagina, aqui é o consultório do Dr. Leopoldo Nozek. Por favor, deixe uma mensagem. Mas caducou. E foi muito recente. Já apareceu, já caducou. Então, além das coisas que são estritamente pessoais, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, eu nunca fui velho antes. É difícil me acostumar com isso e de ter uma concepção que inclua isso no meu cotidiano. Quer dizer, de repente eu me surpreendo com isso, com aquilo que eu não consigo, mas que idade eu sinto que eu tenho? E de verdade, isso a psicanálise ensina para a gente não é que tem muito uma corrente que trata o tempo como linear. Primeiro vem a fase oral, tarará, e a gente supera o Édipo. A gente não supera o Édipo. Ele é nosso alicerce constitutivo. Então, a gente continua tendo todas as idades. Eu sou capaz de fazer folia que nem criança e fazer bobagem. É assim, eu adoro fazer, até no consultório. Um paciente muito grave, só para dar um exemplo, ele vinha no começo todos os dias, e durante anos, mas ele era tão estruturado, e sei lá em que ano disso, porque ele ficou até o dia que ele faleceu. E ele começou a fazer análise muito de criança, então ele tinha um trajeto psicanalítico enorme e uma rigidez, assim, que durante muito tempo parecia que eu nem existia. E um dia ele falou, assim, ele parou e fez uma conjectura.
Ele falou: a gente não precisa saber tudo ou conseguir tudo para ser gostado. Aí eu não resisti, pulei da minha poltrona, ajoelhei, abri os braços, falei: Deus ouviu minhas preces. Então, é, e tem uma. Eu estou em casa com esse gesto, não tenho problema com isso, e com um monte de pataquada que eu faço. É do meu jeito. Então, eu acho que a situação analítica ela é quase como um psicodrama virtual, é um aqui e agora, e que as coisas transferenciais se apresentam. A partir desse aqui e agora, eu posso fazer alguma conjectura sobre os fatos da vida que ele me conta, mas eu não posso interpretar nenhuma história a partir da história que ele conta. E eu trato respeitosamente porque nada daquilo é o que é. Então, eu falo, mas por que está me contando isso? Possivelmente, com a hipótese mais genérica, ele acha que eu tenho soluções. Isso é transferencial. Se ele soubesse da minha família, da minha vida, ele não acharia isso, né? Mas ele acha. E vai levar muito tempo, ou vai levar o tempo da elaboração dessa transferência. E ele não vai superar o Éden. Ele vai ter um pouco mais de pensamento sobre coisas que não eram pensáveis. E a gente não trabalha com solução de equações. A gente trabalha definindo variáveis e constantes da equação. E é muito mais rico montar uma equação do que resolver uma equação. Então é isso que a gente faz, de uma certa maneira. E faz isso dentro de um mundo e dentro de um continente que são os grupos analíticos, e os grupos analíticos estão dentro de um país, dentro de uma sociedade. Vocês precisam de ver como é diferente o pensamento analítico na Filadélfia. É estritamente curativo, médico, eles acreditam bastante no que o paciente conta, eles tentam. É diferente, é diferente. E em Londres é diferente. Um francês nunca perguntaria para o outro quanto você está pagando sua análise. Seria de uma falta de educação. E volta e meia a gente tromba com isso. E eles têm uma preservação da intimidade que é da cultura. Uma coisa que eu morria de rir naí era quando um analista carioca encontrava um velho conhecido inglês e dava um abraço e batia na barriga do outro. Oh, e dava umas palmadas na barriga do inglês. Vocês precisam de ver a cara do inglês, que estavam batendo na barriga dele. É outra conjuntura. Se um analista inglês chegar uma paciente com shortinho que chega a paciente carioca, ele ia achar que ia ser sedução. No entanto, chega do Rio é outra coisa. Aliás, um analista do Rio é diferente do analista de São Paulo. Um analista gaúcho também tem as peculiaridades. Então, a gente tem a continência de um grupo analítico, que também tem a cultura em volta. Então, nisso que eu descrevi brevemente, essa precarização, que não tem mais sindicato, não tem mais. Quem que acredita na previdência pública é muito insuficiente. Então, eu sou encarregado da minha segurança, da educação dos meus filhos, da saúde deles, é tudo privatizado. Tem segurança no meu prédio. Eu pago segurança médica para a família.
Ninguém estuda na classe média em escola pública. Então, e tudo isso vai precarizando. O que que acontece? Quando o solo da gente precariza e a gente perde essa capa ideológica, vou dar um outro exemplo do ideológico. A natureza era considerada inimiga e a civilização ia capturar a natureza. Então, vocês olham a origem do rio de Recife, é longe do mar. Copacabana é dos anos 50, 50. Aí a natureza começa a ficar amiga. Hoje nós somos heróis épicos que precisamos salvar a natureza. E parece óbvio, mas é uma pele ideológica que vai se formando e se eu sou inimigo da natureza, eu vou pensar que a civilização precisa tomar conta do funcional. Ou eu posso achar, mais numa outra configuração, que eu preciso dar liberdade maior para o funcional. Ou, sei lá, interfere no jeito como a gente olha o cotidiano da prática clínica. Um grande sintoma disso é a radicalização. Quer dizer, quando eu não tenho essa capa de um conjunto de crenças que me norteia, eu me agarro a pequenas verdades muito radicalmente. Então, antes de ter a radicalidade da política, já tinha radicalidade no futebol. Já estava impregnando o nosso cotidiano. Eu nunca fui no estádio do Palmeiras, nem vou. Eu posso apanhar, porque eu sou corintiano. Quando está no Corinthians, a torcida do Palmeiras está num cercadinho. Quando é no Palmeiras, a torcida do Corinthians está num cercadinho e quando sai para a rua, corre o risco de apanhar. Por que ficou tão radical? Não vou nem falar da política, o futebol, que é diversão. Agora, na sociedade de São Paulo, quando é escola francesa, não tem uma escola inglesa. Não tem nem o cercadinho que tem no futebol para proteger os da outra torcida. Pode reparar, quando é escola inglesa, não tem francês. Então, será que nós herdamos, além da escola, o Canal da Mancha? Não tem Canal da Mancha aqui. Mas tudo fica estreito e radical. E os grupos se fecham mais. Isso não é da psicanálise. Não era assim. Não era assim. Hoje em dia tem uma briga na IPA por conta da guerra e antes da coisa do Oriente Médio que vocês não acreditam. Renúncia do presidente da Americana, mas olha, é uma coisa. E qualquer coisa tem radicalidade. Ah, eu sou pró-Palestina, eu sou pró-Israel, e não tem um pensamento mais amplo que pode ver as dificuldades, as falências de cada lado e a possibilidade de uma convivência. Não tem nem no futebol, não tem nem no anfiteatro da sociedade. Isso é um sintoma geral. Isso está no inconsciente, a gente não pensa isso, mas não está nem recalcado, talvez seja da área do traumático, por exemplo. Me dá muito trabalho eu rever e me localizar na minha terceira idade. Outro dia, para minha surpresa, minha mulher falou assim: Nossa, eu estou gostando tanto da terceira idade, pena que ela não dura muito. Ninguém me chama na escola, ninguém chora a noite inteira, ninguém vem dormir na nossa cama. Era assim, eu fico aqui, eu sossego, é uma paz, uma tranquilidade. E quando vem os netos, é passeio. Imagina se eu aguento ficar segurando
um dia inteiro no colo, não tenho nem o vigor para isso. Então, quer dizer, eu tenho que fazer concepções para a mudança do meu corpo, da minha idade, da minha perspectiva. O Thomas Mann tem numa descrição da Montanha Mágica, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala que tem os medidores do tempo. O relógio, no tempo dele, sempre volta para o mesmo ponto. Quando chega o relógio digital, ele abre para o infinito. Aliás, o relógio digital eu andei me revoltando, porque eu atendo alguém online, tem uma coisa marcando segundos na minha frente. Então, pontualmente, quer dizer, a gente começa a ficar numa pontualidade que o relógio antigo não propunha. 1, 2, 3 minutos, 5, não era eloquente. De repente, eu falo, eu não vou me submeter ao relógio digital. E eu sempre perco, porque ele está ali. Assim como com o fax, o e-mail. Eu mandei um e-mail para um amigo na Noruega e entrei na consulta. Quando eu saí, já tinha a resposta. Eu falei, pô, esse cara está pensando que está aqui do meu lado. E eu, de propósito, levei uma semana, quase o tempo de uma carta, para responder. Mas besteira, esse tempo se impôs para mim. É outra temporalidade, é outro mundo. Então, tem o tempo que sempre retorna, tem o tempo que abre para o infinito, e ele falava uma coisa muito bonita. O que mais parece o tempo humano é a ampulheta. Então, por que a ampulheta? No começo da vida, o estoque parece que nem se mexe. E embaixo, a experiência acumulada é muito eloquente. Na idade que eu estou, parece que a experiência não se acumula e o tempo, quem já viu uma ampulheta, parece que é mais rápido. É sempre o mesmo tempo, mas parece que é mais rápido e a gente tem aquela angústia de querer fechar o orifício. E é uma sabedoria quem percebe que tem uma ampulheta, que tem começo, meio, fim, e que a gente é um elo entre gerações. Então, tem a geração que nos precedeu e a geração que vai nos substituir. E isso vai ficando mais claro com a idade. Eu não pensava isso quando eu tinha 40 anos. Agora, e é gozado, eu fiz parte de um comitê que eu propus, que era um comitê para ouvir os mais jovens e dar lugar para os mais jovens. Então, teve uma conferência internacional e vocês conhecem o Marcelo Vinhar. Fala pra caramba, que nem eu. Aí eu dei uma gravata nele, para a gente parar de falar e ouvir os mais jovens. Mas, de verdade, a gente vai ter que ser destruído pelos mais jovens. Esse comitê não prosperou de jeito nenhum. Ele simplesmente murchou. E é uma gerontocracia, a IPA. E a nossa sociedade também. Eu fico pensando, pô, tem que renovar. Quer dizer, ainda é minha geração que está gerindo. A Carmen, atual, ela é minha contemporânea da faculdade. Então, essa geração que pegou e renovou a sociedade nos anos 90, ela está se mantendo e vai ter que ser destruída, porque ela não vai abdicar. Eu ainda quero ser muito importante para os netos, bisnetos, se eu tiver, porque eu tenho bisneto neto em faculdade já. Então eu falo para as minhas filhas, que desgosto que eu tenho. Eu tenho filhas chegando na menopausa e netos em idade reprodutiva. Elas ficam putas da vida comigo, mas é verdade. Elas estão. Mas eu quero ser importante, então.
Eu atualmente estou fazendo a casa do bisavô, assim, perto de São Paulo, tal, porque se eu não seduzir e corromper, eles não ficam assim, puta, tem na casa do meu avô, é puta saco, porque agora já estão namorando, então é outra coisa. Então eu sou ultrapassado, mas eu brigo para permanecer com uma importância. Então veja que a gente, como psicanalista, merece pensar isso também. Digamos que seria um terceiro inconsciente. Assim como tem o traumático da minha idade, ele trafega pelo reprimido, pelas minhas formas edipianas, e gere boa parte da minha conduta que tem um esforço reflexivo de um pouco não ficar à mercê, nem só do traumático, nem só do recalcado, que é a área da nossa expertise, mas também tenho que pensar o mundo, porque ele é muito transformador e ele entra dentro do meu consultório. Eu atendo mais da metade dos meus pacientes online hoje. É minha vontade? Não é. Eu ainda acho que viajar de Google Earth é muito mais sem graça do que ir até Veneza. Mas é assim, é assim. Não adianta eu brigar o e-mail, porque eu mando uma coisa para a Noruega, volta em seguida. E agora eu falo com ele com imagem, direto. E consulta médica online também vai chegar muito forte. E vai ser um progresso. Muito mais gente vai ter acesso. Vem, o prognóstico de vida mudou, não para de crescer. Então, tem um progresso indubitável, que se criam riquezas, recursos, mas nada é sem a contraparte. Aumenta a distância, se fazem loteamentos fechados. Eu brinco, tem demarcação de terras abastadas. É um movimento que existe. Aí é com segurança, um condomínio, não sei o quê. É uma demarcação de terras abastadas. Por quê? Porque o mundo fica perigoso. O mundo tem os precários, o mundo tem os que são na margem da sociedade. Você vê, o crime organizado nunca foi tão grande e a riqueza também nunca foi tão grande. Então, o que é a ideologia, esse inconsciente ideológico? É quase como uma segunda natureza. É o que a gente pensa que é natural. Vocês veem que a própria natureza é um conceito ideológico. O que é natureza? É uma concepção de época também. O que é civilização? Uma concepção. Não é um dado imediato. Nós estamos mais civilizados do que 50 anos atrás. Estamos, a gente tem meios materiais, tecnológicos muito maiores. E a guerra parece videogame agora. Então, a tecnologia, ela é construtiva e destrutiva. E aí a gente está em pleno território freudiano, que é da briga dele com Jung, é a dualidade instintual, ou a dualidade do mundo, a destruição e a construção permanentemente entranhados, e que é uma coisa que a gente vê com bastante resistência das forças destrutivas. Quer dizer, não deixou de ser uma surpresa para mim também que a concordância
Vocês perderam o sinal do Léo? Perdeu, né? Eu vou Congelou, né? avisar ele. Eu vou avisar ele aqui que Pelo não sei se WhatsApp. ele é, aí. Eu estou aqui. Vocês Ah, estão aí? caiu, caiu um pouco o seu sinal, Léo. Tá. Então, veja, é, está dizendo que a destruição, o tamanho da destruição corresponde ao tamanho da construção. E esse é um conhecimento difícil. Quer dizer, quando eu percebo que um mais um é igual a um, isso, quando muito, é um momento orgástico, ou um momento estético. E a Adélia Prado tem um versinho. A Adélia Prado é uma poetisa que eu gosto muito. E ela tem uma coisa da sensualidade, tudo isso. E ela tem um verso que diz o seguinte: e eu que pensei que o amor era a noite inteira. E eu que pensei que eu vou entender o paciente. Eu tenho fulgurações. Eu gosto de uma metáfora que eu uso, que acende e em seguida é esquecido. Os momentos fulgurantes de uma análise, eles são esquecidos. A gente vai lembrar das análises da gente, momentos folclóricos. O resto vai para o recalcado. E é como os vagalumes. O vagalume acende a luz e ele vem. Aí você espera que ele vai chegar na linha reta. Não, ele aparece em cima, qualquer lugar, menos na linha reta. E, para completar, como o vagalume é uma boa metáfora, eles acendem a luz como um apelo sexual. É sinal da busca sexual deles, que é muito capaz de figurar a situação analítica. Não dá para ser analista sem pensar na paixão sexual no inconsciente, na transferência, no recalque e na sexualidade infantil. E isso acaba fazendo parte ou não, e dentro de cada um. Dentro de cada um. A última coisa que eu vou falar, se alguém me ligar para uma supervisão de urgência, antes da pessoa falar, eu posso começar a falar de como é o paciente. Por quê? A grande maioria vai falar da ineficácia do analista, que ele nem consegue alimentar nem fertilizar o paciente. Então, possivelmente, ele vai me falar de um paciente que é expulsivo, que é anal expulsivo, que é aquele tipo de paciente que fala, 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 chora, chora, chora. A gente não tem chance de fazer nenhuma intervenção, termina a sessão, ele se limpa, fala, obrigado, doutor. Falei, como obrigado? Eu não falei nada. Como se a função analítica fosse alimentar ou fertilizar, e não que a pessoa está podendo mostrar uma paixão inerente à sexualidade anal. É expulsivo. Ele confunde angústia com cólica. E o analista quer alimentar. Tão comum. E não precisa nem ser analista. O pai do Fernando saberia responder isso. Quando a pessoa está evacuativa, suspende a alimentação. Não é o que seu pai falaria, que o pediatra falou para tudo. E se você der comida, vai piorar o episódio expulsivo. E fertilizar, então, é um coito muito, muito antiestético. A pessoa não está em condições, está com cólica. Aliás, é uma porcaria. Então,
não recomendo. Não é situação para fertilizar. Então é isso. Vamos conversar um pouquinho. Se bem que isso vai embora. Boa tarde, então. Vamos agora, quem quiser falar, colocar a mãozinha e eu vou chamando. Márcia levantou a mão. Olá, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito o pessoal de Marília, ao doutor Leopoldo, que desapareceu aqui da minha tela. Deixa eu ver. Desapareceu para vocês também? Não. Será que ele... Não. Não? Não, Não tô vendo. Tá, tudo bem. Eu gosto muito de ouvir você falar, muito mesmo. É uma fala que me emociona, sabe? E não é aquela coisa de eu ficar pensando depois, que também é importante, né? Mas não é aquela que fala de eu ficar pensando depois naquela questão teórica, naquela frase teórica que não sei o que, não. É uma coisa de afeto e que faz. Às vezes eu procuro vídeo teu no YouTube, porque você acaba funcionando para mim meio como correção de rota, uma vontade de ser eu e não de ficar sendo algo mais ou menos que se espera, né? E que por mais que você tente lutar, de repente eu, tô falando de mim, né? Eu tô lá mais séria, mais compenetrada, porque analista tem que ser assim, assado, adulto tem que ser... Não, isso não tem a ver comigo, né? Então, assim, você significa isso para mim. É uma fala que me emociona, afetiva e que faz aí uma correção de rota. Eu gosto muito de te ouvir. E a respeito de tempo, de idade, dessas coisas que você falou, exatamente ontem eu fui ao supermercado e quando eu passava no caixa, caiu o meu cartão de crédito no chão. E tinha uma mocinha que se aproximou e eu já estava me abaixando e ela disse: Não, 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 bem assim aflita mesmo, né? Não, 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 eu pego, eu pego. Eu falei: Ah, muito obrigada, né? E ela me entregou, eu estava com algumas sacolas, ela disse: Seu carro está perto, eu vou te ajudar a levar. Eu falei: Meu Deus, eu falei: Não, muito obrigada, né? Foi muito bom, muito obrigada. E ela, assim, aflita, ela foi extremamente gentil, atenciosa, carinhosa, mas ela acabou comigo. Eu entrei no carro arrasada. Falei: Mas será que já está assim, a aparência está dessa forma, né? Precisando de cuidados mesmo, assim, físicos. Eu não me sinto assim, não me vejo assim. Você sabe que eu precisei, antes de voltar para casa, eu dei umas voltas assim de carro e de repente eu estava pensando, nossa, mas eu nem acabei de ser criança ainda, sabe? E não Veio acabou uma mesmo. Não acabei e não vou acabar nunca, né? Nós não vamos acabar nunca, mas assim, que bom que É essa uma criança está camada aqui. nova. Tem uma Isso, camada nova. isso. Era só isso que eu queria dizer e agradecer muito você e vocês. Obrigada. Gente, não está aparecendo aqui para mim ninguém com a mãozinha. Tem alguém que colocou e eu não estou vendo? Eu gostaria de falar. não, então eu vou aproveitar, já que não tem ninguém. Primeiro, Ótimo. primeira satisfação, viu, Léo? Assim, realmente você confirmou as minhas melhores expectativas na sua fala aí de hoje. E é uma conversa tão ampla que você trouxe, né? E eu fiquei com uma questão para colocar assim para você, a questão do Zeitgeist, né? Quando você falou do homem político que vai uma vez e tal, né? Como é um desafio, porque a gente está sempre
ao mesmo tempo, a gente pode perceber o nosso zeitgeist do momento, mas também como é que a gente pode romper para não ficar preso num certo zeitgeist, né? Eu acho que eu fiquei com essa questão, né? Assim, uma dúvida, né? Porque a gente percebe, mas como é que a gente também pode sair, escapar disso, né? Se é que escapa, se é que sai. A gente tenta pensar. Hum. Quer dizer, eu faço uma autocrítica minha e eu tinha uma religião. Eu não tenho nenhuma religião, nenhuma religiosidade. Mas eu tinha uma crença no iluminismo. Então, eu até chamava a psicanálise de iluminismo noturno, do quanto a gente sabe quando dorme também, e que é um conhecimento. Então, de repente, eu vejo que o iluminismo era só uma crença, só uma crença. Hum. E, num primeiro momento, eu falo, um idiota, mas depois, recentemente, comecei a pensar, mas eu não tenho alternativa do que tentar. Então, eu tento o tempo todo, assim, deixa eu ver o que que eu estava enganado, o que mudou, o que que e sempre é insuficiente, sempre não dá conta, né? Quer Hum. dizer, o mundo me ultrapassa. Então, eu tenho pai vivo, né? Fez 100 anos Nossa, sábado passado. sei. E ele fala assim, estou muito preocupado com o Brasil, ou com a guerra da Ucrânia. Aí eu falo para ele, o Brasil já sabe que você está preocupado com ele. E ele fica Ah, indignado. Então, ele fala, mas você não diz a sua opinião por aí? Eu falo, eu digo minha opinião, mas ela não tem grande importância. Mas ele falou, mas ninguém te escuta. Eu falo, olha, minha opinião de pouca importância, eu falo para pessoas que também não têm muita importância. Então, é para mim, eu preciso me localizar no mundo, eu tenho essa inquietação. Mas não tem importância, mas tem importância para mim, é, de eu poder é. pensar. E é sempre uma tentativa insuficiente. Como eu falei, eu olho o texto que eu anotei ao pé da página, eu não lembro o que que eu anotei. Eu já estou pensando outra coisa. Eu não consigo recuperar as associações que me fizeram anotar aquilo. Ou quando eu É. releio e está grifado, poucas vezes eu faço isso, porque eu sou muito desorganizado. Está grifado em amarelo com aquele lápis. Aí eu releio aquilo, eu tenho vontade de grifar outras coisas. Não é mais a mesma coisa que eu quero grifar. Então, é sempre insuficiente. E respondendo um pouco para a Márcia também, veja, o paciente que está com a gente, ele não procurou a Melanie Klein, Freud, Ferenczi, ou o Léo, ou quem quer, procurou você. E você é o objeto da transferência. E também não procurou você. Ele não sabe quem você é. Ele não sabe o que é psicanálise, ele inventa você. Então a gente tem o resto da vida para desinventar um pouco. Então, puxa, Deus no céu e a senhora na terra. Espera aí. Agora, quando a gente está no céu, né, essa coisa, em geral não vem para supervisão. Mas quando a gente é o bosta final da transferência, aí vem para supervisão. Nunca ninguém idealizado para mais vem fazer supervisão. É sempre quando é para menos. E eu acho que está na raiz de muita briga institucional, porque os pacientes idealizam, e aí quando a pessoa sai do seu consultório, onde ele acha que o paciente é íntimo dele, e conhece, e vê as qualidades, e os colegas não veem, dá uma raiva.
Então, tem É, muito dessa coisa, né? E eu acho importante uma coisa que a instituição não tem como ser analítica. Ela é e não é, porque ela tem regras, dogmas. Então, a gente tenta ganhar liberdade dentro da instituição, abrir a instituição. Como eu disse, nos anos 90, olha, eu fui presidente, fizemos a sede, reformamos o ensino, fizemos como passa, né? E foi uma época, não era só que era obra de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Era uma época. Agora é uma época de fechamento, de radicalidade, de dogmas. Então, também é de uma época. Então, se eu pensar isso, primeiro eu me coloco melhor no meu devido lugar. E depois eu não entro nessa radicalidade. E eu não entro, procuro não entrar. Você vê, vai assim, bom, como é que faz para pensar igual o Léo? Não, não é para pensar igual ao Léo. É para pensar que nem a Márcia, que nem o Luiz Fernando, ver o paciente que está inventando. Eu quero fazer análise. Até hoje eu não sei direito o que é análise, como que a pessoa quer fazer análise. Ela quer ter um desejo transferencial. E ô, Léo, papel do ah, analista é ser o que o outro inventa. E a gente desinventa, vai identificando. Fala. não, é que não, eu lembrei, conforme você falou, lembrei, me veio aqui, o poeta do modernismo mineiro é o Carlos Drummond? Do Carlos Drummond. É, é, E o Instituto Alemão chamava Instituto Goering. E o Goering era o presidente da Alemanha nazista. E esse é. psicanalista era o irmão do presidente. Então, a psicanálise na Alemanha Nossa, nazista foi de vento em popa. Mais uma psicanálise sem sexualidade, sem mulheres e sem judeus. É o Zeitgeist da Alemanha naqueles 12 anos. Então, e influencia no Brasil. Uma pessoa do Instituto Goering veio para o Rio de Janeiro e fundou uma sociedade, que foi a sociedade que deu o escândalo nos anos 70, que tinha um candidato, na época chamava candidato, que fazia assessoria à tortura. ah, sim, isso. É a sociedade criada por essa pessoa que veio do Instituto Goering. E, veja, são coisas. Como é que um analista vota em alguém que fala publicamente a favor da tortura? São meandros de ideologias. Ah, mas o outro também roubou. Sei lá, mas como assim? Então, uma das coisas que é essa irracionalidade da extrema-direita, e não adianta eu falar que o Milei é um imbecil. Não é esse o problema. O problema é que metade do país a mais vota nele, que o Trump é capaz de voltar. É. Então, isso não é o problema de uma pessoa indevida ou louca. Isso faz parte dos zeitgeist, do espírito dos tempos. Está aí. Como é que isso se construiu? A psicanálise explica? Não, mas a gente está imerso nisso. Como eu falei, as nossas instituições maiores, vocês são um grupo pequeno, convive melhor. Mas a gente é torcida disso, torcida daquilo. Não vai no mesmo estádio. Então, isso não dá para pensar psicanaliticamente. Tem uma outra pele.
que é a pele das crenças. Ah, vou fazer o Rio de Janeiro. Também o que é antigo no Rio de Janeiro? Não é Ipanema, Leblon, é o centro. O centro histórico do Recife é longe do mar. Boa Viagem é muito recente. Eu ia no cinema de criança e o cinema batia palma quando a cavalaria americana matava um monte de índio e mexicano. Mas era uma glória. E o herói da garotada era o Rin-Tin-Tin e o Cabo Rusty. Gerações mais novas não sabem quem é. Era um menino que era da cavalaria americana, o mascote, e o cachorro. E eles eram especialistas em matar índio. Pensa, né? Agora o herói infantil é a Greta, que atravessa o Atlântico remando e que quer salvar a natureza. Uma heroína épica. E depende da Greta, da Marina. Não, tem uma forma de produzir que derruba a floresta, tem o gado. Não é que alguém quer destruir. Funciona assim e determina mentalidades. Então, e divide. Divide em radicalizações, porque com essas mudanças tão rápidas, a gente fica precário. As velhas crenças não dão conta do atual. E as novas crenças ainda não apareceram. E quando aparece, já trocou, já não é mais o fax. Então, não é nossa tarefa. Mas, inevitavelmente, a gente está mergulhado nisso. A gente é especialista em outro tipo de inconsciente. Mas o outro, se a gente não pensar, ele entra com tudo e vira dogmático. E são apenas crenças que viram natureza, viram realidade. É. Léo, precisamos parar. Estamos aí Ótimo. abusando do seu tempo. Já muito obrigado por você dispor o tempo aí com a gente. Foi muito bom, muito agradecido mesmo. E agradecer o Sidney na parte aí da tecnologia que esteve com a gente, Eliana aí cuidando do chat, a todo mundo que esteve presente. Quer falar mais alguma coisa, Léo, aí para a gente terminar aqui? Eu queria agradecer quem estava presente, quem me assistiu da cama, também eu agradeço. É, Muito e, difícil. É muito instigante a sua fala. Ninguém põe a cabeça no travesseiro com toda essa conversa. como é que é? Desculpe, eu não Com entendi, toda Helena. essa conversa instigante, Leopoldo, ninguém consegue pôr a cabeça no travesseiro sem prestar muito. Foi muito Tá bom. bom, e olha, tomei esse encontro como uma das homenagens póstumas que eu estou aproveitando. Tá bom. Ó, pode tomar. Obrigado, Léo. Pode mesmo. Obrigado. Obrigado a Valeu. vocês. Tchau. Tchau, Abraço, tchau. abraço, abraço. Abraço. Obrigado a todo mundo. Bom final de ano. Até a próxima. Tá. Até, tchau. Tchau, 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 Tchau. obrigada. Muito obrigada. tchau.